Eu simplesmente travei, porque nós somos um conjunto de coisas. Eu amo decorar a casa, eu amo montar mesas assim. Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. Eu tô aqui num cenário diferente, com um formato de vídeo totalmente diferente para vocês. Hoje eu resolvi fazer um borda e fala com vocês. E eu gostaria de dizer que esse formato de vídeo não foi criatividade minha, tá? Eu já havia visto algumas vezes no canal da Letícia Luger. Para vocês que não conhecem, inclusive, o canal dela é maravilhoso. E foi de lá que eu peguei essa inspiração. E eu tive a ideia de gravar esse vídeo por quê? Porque uma seguidora minha comentou em algum dos meus vídeos pedindo para eu contar um pouco mais como eu aprendi a fazer o crochê. Então, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, batendo um papo, não somente falando sobre o crochê, mas sobre os hobbies em geral, né? E também inspirar vocês a descobrirem aí um hobby que você goste também. E é isso, gente. Valorizem muito esse cenário que eu fiz com muito amor para vocês. Montei até um roteirinho para não me perder e para não ficar falando coisa demais. E eu espero muito que vocês gostem. Desde já clica no gostei. Se você tem uma amiga aí que também gosta desse tipo de vídeo, que também gosta, né, de descobrir coisas novas, manda esse vídeo para essa amiga, para que a gente possa crescer aqui a nossa comunidade do YouTube e para que eu possa também animar mais de trazer mais vídeos, mais vlogs e mais vídeos como esse. Inclusive, no final do vídeo, coloque seu comentário aqui, sua opinião, se você gosta desse formato de vídeo, se você não gosta. Então, o vídeo vai funcionar dessa forma. Eu vou bordando, aqui tô com o meu bordado, que inclusive eu já até mostrei para vocês em um dos meus vlogs. Eu acredito que no último vlog eu postei mostrando para vocês o bordado. E eu vou bordando e vou conversando com vocês. Vai ser muito gostoso, eu tô muito animada para esse vídeo. Então, bora lá. Interrompendo esse vídeo para dar um recado, uma consideração importante para vocês. Enquanto eu tava gravando esse vídeo, uma mosca maravilhosa, abençoada, começou a passar na frente da câmera. Então, eu vou pedir para vocês ignorarem ela, se vocês conseguirem, e prestarem atenção no nosso papo. Porque eu não ia gravar tudo de novo só por causa da mosca, né? Mas enfim, era só isso mesmo. O primeiro assunto que a gente vai tratar vai ser sobre o porquê eu comecei a fazer tanto o bordado quanto o crochê. E bora bordar? Porque senão, gente, do jeito que eu sou meio desatenta, eu vou começar a falar e vou esquecer de bordar. No ano passado, ou foi ano retrasado, se não me engano, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, em que eu tive algumas questões pessoais mesmo, ansiedade, entre outras coisas, e eu comecei a fazer terapia. E conversa vai, conversa vem, né? A terapeuta me perguntou se eu tinha algum hobby, né? Ela foi perguntando algumas coisas e tudo mais, e perguntou se eu tinha algum hobby. E nessa hora, eu simplesmente travei, porque não vinha nada na minha cabeça, assim, eu não sabia o que dizer pra ela. E o único hobby que eu tinha era assistir vídeo no YouTube, nem de série, assim, quase nenhuma eu assistia, mas assisti alguns doramas, não muitos, mas assim, eu não tinha aquele hobby, tipo assim, de fazer alguma coisa, sabe? E então ela me perguntou se não teria algo que eu teria interesse de começar a fazer. E isso é muito importante para mim, essa pergunta dela. Ela me instigar a tentar descobrir algo que eu teria interesse de aprender. E aí entra num ponto, né, da minha vida. No ano passado, no ano retrasado, desde quando eu comecei a trabalhar com sobrancelhas, desde quando eu comecei a ficar mais conhecida aqui na minha cidade com o meu trabalho, eu me dediquei inteiramente ao meu trabalho. E assim, eu quase não tinha nem muita vida social, sabe? Eu já deixei de fazer muitas coisas por estar trabalhando, já deixei de viver momentos com a minha família, já deixei de ir para alguns eventos mesmo, ou às vezes até com os meus amigos, por conta do meu trabalho. E assim, eu não tinha muito lazer, porque eu não gosto muito de sair de casa, eu não gosto de ir para as festas que tem aqui na minha cidade. Então, assim, eu não tinha muito o que fazer, sabe? Só assistir vídeo no YouTube, que é uma coisa que eu sempre gostei, desde muito novinha, eu sempre gostei de assistir vlog no YouTube. Por isso mesmo que eu comecei, né, a fazer vlogs aqui pro canal. Então, assim, eu só vivia por conta do meu trabalho, eu não tinha hobbies. E aí, essa pergunta da terapeuta fez muita diferença,
E parei para refletir que realmente, assim, a minha vida não poderia se resumir somente ao meu trabalho. É óbvio que o trabalho é algo importante, é algo a ser valorizado, é algo a se dedicar mesmo, né? Porém, não é a única coisa da minha vida. Uma coisa, assim, que eu tenho aprendido, né, nesses últimos tempos, com a Alma Esponsal, vou até deixar o link do Instagram aqui, que eles são maravilhosos, com a Bárbara do Três Corações. Eles falam um pouco mais sobre organização, através também do Opus Dei, que nós temos 5 pontos da nossa vida, 5 pilares. Nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, os nossos estudos, a nossa vida intelectual e, em quinto lugar, o lazer. E tudo isso tem que ter um lugar na nossa vida, porque nós somos um conjunto de coisas. Eu não sou somente meu trabalho, eu não sou somente para a minha família, eu tenho outros âmbitos que eu devo trabalhar. E eu estava focando demais no meu trabalho e esquecendo dos outros âmbitos. Isso estava fazendo falta na minha vida. E isso acaba a refletir no nosso modo de viver, de encarar a vida. E me deixou muito ansiosa. Foi uma fase da minha vida em que eu estava muito ansiosa, né? Voltando ao que eu estava dizendo. Eu disse para ela que eu tinha interesse de começar a bordar, porque realmente era algo que eu já achava muito legal, mas que eu sempre ficava assim, eu acho que bordar não é para mim, acho que eu não vou conseguir. E aí ela me desafiou a começar a bordar. Na mesma semana, eu comprar as coisas do bordado e começar a bordar. Não como algo, tipo assim, que eu tenho que aprender, que eu tenho que gostar e que eu tenho que ser excelente naquilo, mas como algo para distrair a minha mente, além de só ficar vendo telas, né? E aí foi isso que eu fiz. Eu fui no centro aqui da minha cidade, comprei algumas linhas, pouquíssimas linhas, comprei umas agulhas e comprei esse tecido de algodão cru, que inclusive já tem mais de um ano que eu tenho. Eu comprei, eu acho que foi 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, e assim, dá pra fazer muita coisa, sabe? É um hobby muito barato. E aí eu comprei e comecei a fazer. E assim, gente, pensa numa coisa que, assim, de primeira eu já amei fazer. E foi uma coisa que eu não achei difícil, sabe? E olha pra vocês verem que eu criei algo na minha cabeça de que o bordado seria uma coisa, assim, de outro mundo, de que seria muito difícil pra mim. E na prática, não foi assim. Na prática, eu peguei muito fácil, né? E aí vocês vão perguntar, Tilara, por onde que você aprendeu a fazer o bordado, né? Aprendeu ali a fazer os primeiros pontos, a fazer o seu primeiro bordado. Eu assistia o canal da Manu Pedrini, não sei se é Pedrini ou se é Perdini. E aí ela ensina a gente a fazer lá o bordado. Então ela mostra os pontos básicos e dá muitas dicas muito legais. E o bom, assim, do YouTube é uma coisa que eu amo aqui nessa plataforma. É isso, assim, que a gente consegue aprender inúmeras coisas sem precisar gastar dinheiro. E foi por lá que eu aprendi. Eu fiquei muito feliz. E, assim, no início, o primeiro bordado que eu fiz não saiu a coisa mais linda do mundo. Inclusive, assim, eu não gostei muito, sabe? Eu ia dar de presente pra minha afilhada. Eu não achei que ficou tão legal, sabe? Eu sabia que eu poderia me doar mais pra fazer mais bonito. E o bom, assim, do bordado também é isso, né? Que ao longo do tempo você vai percebendo a sua evolução. E é bom a gente guardar até mesmo aquelas coisas que a gente acha, que a gente julga que não tá tão bonito, que não tá tão legal assim, mas que a gente pode guardar para ver a nossa evolução, né? Porque tudo que a gente se propõe a fazer, tudo que a gente começa a fazer, nunca é perfeito. Sim, eu posso dizer que eu amei aprender a bordar. O bordado que eu faço é o bordado livre, que é o que eu mais tinha interesse de aprender. Daí em diante, eu comecei a fazer, comecei a criar alguns desenhos também pelo Canva, e imprimia e passava para o tecido e bordava. E agora eu vou falar para vocês como que foi que eu comecei, né, a fazer o crochê. A minha história com o crochê foi muito um desejo também que eu tinha. Eu sempre achei muito bonito esses trabalhos, sabe, de crochê. E também sempre achava que eu nunca iria conseguir fazer crochê. E aí no ano passado eu tinha comprado um curso da Vitória Maciel. O nome do curso é De Volta ao Lar. Dentro desse curso tem um mini curso em que ela ensina, ela mesma ministra, ensinando a fazer um suplá. E aí, né, eu toda cheia de mim falei, nossa, se eu conseguir fazer o bordado só assistindo o vídeo,
com certeza eu vou conseguir fazer a mesma coisa com o crochê. Então, eu aproveitei que aqui em casa tinha alguns materiais de crochê, porque a minha mãe sabe fazer. Tinha já agulha, tinha umas linhas. Não eram umas linhas muito bonitas, assim. A cor delas não era muito bonita. Mas eu falei, eu não vou comprar, sendo que eu tenho aqui, então eu vou treinar com essas daqui e depois, se eu conseguir, eu compro outras. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a treinar assistindo os vídeos dela. Tentei fazer, né? Eu ia acompanhando junto com ela e tentando fazer. E adivinhem, gente, deu errado. Não ficou bonito. Eu ia fazer um suplá, só que na verdade virou um chapéu, porque o crochê ele ficou tipo um chapéu mesmo, meio curvado. Eu não tenho ele mais aqui, mas se eu tivesse foto eu mostraria pra vocês, porque ficou muito engraçado. Tipo assim, era pra ser um suplá, algo plano, e ficou um chapéu. E aí eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada, sabe? Porque eu tava assim, crente que eu ia conseguir como eu consegui o bordado. E aí eu fiquei frustrada e desisti, sabe? Falei, quer saber de uma? Eu não vou mais ficar tentando, não. Não vou nem comprar outras linhas e vou deixar esse trem quieto, porque crochê não é pra mim, eu não sei fazer. E aí eu conversei com algumas pessoas que sabem fazer crochê, a mãe do meu cunhado, conversei também com uma cliente minha, e essa cliente minha super me incentivou, sabe? A começar a fazer crochê. E agora, no meio do ano, eu comecei a ver algumas coisas assim de Natal, né? Porque eu amo essa época do ano. Eu amo decorar a casa, eu amo montar a mesa assim para ceia de Natal, sabe? E eu queria fazer um suplá para decorar a nossa mesa de Natal. E assim, ainda feita pelas minhas mãos, seria ainda muito mais especial, né? Porque eu gosto disso, né? Eu sei que tem gente que não liga e tudo mais, e tá tudo bem. Então, eu resolvi tentar aprender de novo. Comprei a linha verde, mas eu vou fazer um propósito de não desistir até eu conseguir fazer. Fiz a primeira vez, comecei a fazer, deu errado, eu parei, desmanchei, fiz de novo, deu errado, eu desmanchei, fiz de novo. E eu acho que foi da terceira ou quarta vez começou a dar mais certo, né? Eu segui passo a passo. Eu ia assistindo o vídeo, pausava, voltava se fosse necessário. E foi assim que eu fui aprendendo. O primeiro suplá, ele não ficou tão bonito. Como nada, quando a gente começa, como eu já havia dito, é perfeito. Não ficou tão legal, ficou meio troncho, eu errei algumas coisas assim, alguns pontos que era para fazer, eu acabei me esquecendo de fazer, mas deu certo. Eu falei, já fiz um, sobrou mais linha, vou fazer outro. Fiz o outro ficou melhor do que o primeiro. Depois sobrou linha e eu fiz o terceiro, e o terceiro já saiu muito melhor. É óbvio que eu ainda tenho muito que melhorar. Até agora eu só tentei fazer suplá, que é o que eu realmente me interesso de fazer. E uma coisa que eu gostaria de dizer também que é muito importante em relação a esses hobbies, que é uma coisa que eu faço e eu não tenho prazo para acabar, sabe? Eu vou fazendo no meu tempo, por isso que eu comecei bem antes, justamente para que eu não tenha aquela pressão. Porque o hobby é aquela coisa que é diferente do trabalho. Porque o trabalho é uma coisa que você tem que se cobrar muito. E já o hobby não, o hobby é algo para você relaxar, para você descobrir novas habilidades, descansar também. Então era algo que eu não queria que fosse uma coisa forçada. Tem algumas pessoas que falam assim: Tilara, por que você não trabalha com isso? No momento, por agora, eu não tenho vontade de trabalhar. Não que eu nunca trabalharia, mas no momento eu tenho isso como um hobby mesmo, porque eu já tenho o meu trabalho. E o meu trabalho já me suga muito. Eu não vou pegar uma outra responsabilidade só visando o dinheiro, que muitas vezes a gente tem essa mentalidade, né? De que tudo tem que ser fonte de renda. E eu não concordo muito e não faz parte da minha realidade no momento. Eu não vejo essa necessidade. Eu poderia? Poderia, mas eu acho que na minha vida de agora não se encaixa, sabe? Pode ser que futuramente eu comece a trabalhar com isso. A gente nunca pode bater o martelo e falar assim, não, nunca vou trabalhar com isso. Mas, no momento, é um hobby mesmo. Saber cozinhar, saber pintar, saber bordar,
saber fazer crochê, saber desenhar, essas coisas manuais, elas são tão importantes e elas ajudam a elevar a nossa autoestima. Muitas pessoas, principalmente nós mulheres, a gente pensa que a autoestima é só a gente se sentir bonita, né? A gente não ter nenhum defeito. E na verdade, não é isso. Ter autoestima é você ter algo dentro de si e é de valor. Você ter algo dentro de si que tenha valor. E assim, uma das coisas que eu via em mim é que assim, eu assistia vídeo no YouTube, é algo que eu gosto? É algo que eu gosto, mas assim, que frutos para a minha vida esse hobby estava trazendo? Porque como eu disse para vocês, nós temos 5 áreas. E de todas essas áreas, nós temos que tirar fruto até mesmo do descanso, até mesmo do lazer. Isso é extremamente importante para que a gente tenha o gozo de viver, a alegria de viver. Através desses hobbies, a gente pode enxergar um modo de dar frutos na nossa vida também. Não que seja errado assistir vídeo no YouTube, eu ainda amo assistir. E não que seja errado assistir série, eu ainda gosto de assistir série. Ou simplesmente não fazer nada. Mas tudo tem o seu momento. E às vezes o que a gente precisa não é simplesmente passar uma tarde toda assistindo série, ou assistindo vídeo, ou só dormindo. Mas o que a gente precisa é ser útil. Porque às vezes bate, eu tenho certeza que você já sentiu aquele tédio, aquela preguiça de viver. E depois que eu descobri esses hobbies, nunca mais eu tive esse tédio, essa coisa assim de, ai meu Deus, não tem nada pra fazer. Porque eu sempre tenho algo pra fazer. E não é uma obrigação, sabe? Eu tô fazendo ali leve, sabe? De maneira leve. Eu descobri nesses hobbies um verdadeiro tesouro, sabe? Essas habilidades manuais é algo assim muito latente na mulher. A cada dia mais, e pelas coisas que eu estudo, cursos sobre a mulher, né, sobre feminilidade e tudo mais, que não é uma coisa imposta pela sociedade, mas é algo que brota da mulher. É muito latente dentro de nós esse desejo de transformar as coisas. Sim, a nossa geração, ela tem perdido esse incentivo mesmo, sabe? A sociedade não tem incentivado os nossos pais, não tem nos incentivado a desenvolver essas habilidades que fazem tão bem para nossa alma, fazem tão bem para nossa vida. Hoje em dia, tudo que a gente faz é sempre querendo dinheiro. Para pensar, é sempre buscando ganhar dinheiro, é sempre querendo lucrar sobre isso. E, na verdade, não precisa ser assim. E nós, mulheres, somos muito incentivadas a sermos como os homens são. Essa vertente da beleza, ela precisa ser aflorada em nós. Nós ansiamos por isso. E a missão de levar beleza para o mundo é nossa, é de nós mulheres, sabe? Eu acredito muito nisso. Porque o homem, ele é mais pragmático, o homem, ele é mais resolvedor de problemas, o homem, ele tem mais essa característica. Não estou dizendo que as mulheres não têm, porém, essa leveza, esse cuidado com os detalhes, ele vem mais da mulher. Não quer dizer que todas vão fazer a mesma coisa. Eu gosto de fazer crochê, mas nem todas nós vamos gostar das mesmas coisas. Muitas pessoas podem gostar de correr, ou podem gostar de cozinhar, que é uma coisa que eu também amo fazer. E tudo isso a gente faz, é algo que nos faz bem, é terapêutico, e ao mesmo tempo a gente vai oferecer algo para as pessoas. Inclusive, eu vou até falar alguns pontos aqui para vocês de coisas que eu aprendi através do crochê e do bordado. Primeira coisa que o bordado me proporcionou foi poder presentear as pessoas que eu amo com algo que eu mesma fiz, algo personalizado, feito especialmente para essa pessoa. A pessoa, ela não vai ganhar outra coisa igual. Então foi uma das coisas assim que eu mais amei. A segunda coisa que o crochê e o bordado me ensinaram é que eu sou útil, sabe? E a gente se sentir útil faz muito parte daquilo que a gente falou sobre a questão da autoestima. E que eu sou muito mais do que o meu trabalho. Eu sei fazer outras coisas além do meu trabalho. Eu valho para mais coisas do que isso. A terceira coisa foi poder aflorar a minha criatividade, aflorar aquele meu lado mais artístico, mais criativo. Então, foi algo que esses hobbies
me ajudaram a aflorar, a desenvolver mais dentro de mim. Outra coisa também que eu aprendi que eu tenho que ter paciência. Isso, inclusive, agora eu dei um nó aqui na minha linha de bordado. E aí eu vou ter que dar um jeito aqui, né? Então, assim, eu preciso resolver esse problema, né? É um problema pequeno, mas me ajuda a ter essa paciência, a entender que as coisas não acontecem do meu jeito, na hora que eu quero, exatamente do jeito que eu planejei, e que a perfeição e que esse aprimoramento das habilidades, ela vem com o tempo. Que não é de primeira que eu vou conseguir ser perfeita naquilo. E a quinta coisa, e não menos importante, que eu aprendi através do bordado e do crochê, que para eu ter um momento de descanso, eu não preciso necessariamente dormir. Às vezes eu não estou cansada fisicamente, eu tô cansada mentalmente. Então eu preciso mudar de atividade. Inclusive o descanso, a definição de descanso não é simplesmente dormir, mas o descanso muitas vezes, o descanso frutífero que realmente vai nos descansar, não vai ser só a gente ficar deitado, mas a gente diversificar a atividade. Ficar rolando o feed do Instagram, ficar rolando o Reels do Instagram, gente, não é uma coisa que descansa, tá? Pode até te distrair, mas às vezes a gente sai dessa rede social mais cansado do que a gente entrou, porque a gente absorveu tanta informação rápida que acaba que o nosso cérebro ele fica cansado. Então foi esse, gente, o vídeo. Eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Eu amei gravar esse vídeo, amei poder conversar e bater um papo com vocês. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do vídeo de bordado que eu assisti, né, para poder aprender a fazer o bordado. E também vou deixar o link do vídeo do crochê, do suplá, tá bom? O objetivo desse vídeo foi poder te inspirar e te incentivar, te motivar a buscar na sua vida algo de prazeroso, a buscar descobrir novas habilidades, a buscar descobrir um hobby que você gosta, um hobby que você vai se sentir bem fazendo, que você também vai poder servir aos outros, que você vai poder dar mais glória a Deus através dessas atividades. Então é isso, comenta aqui o que você achou do vídeo, clica no gostei, dê sugestões de outros assuntos que eu posso trazer aqui. E não esquece de compartilhar esse vídeo também com uma amiga que você acha que vai poder ajudá-la. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!